Bom dia, meus amados, queridos amigos e irmãos que fazem parte desse canal. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração para a honra e glória do nome do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre fé. Romanos 12, 2 e 3 diz assim: E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um de nós. A palavra de Deus aqui está dizendo que Deus deu uma quantidade de fé para cada um de nós. Todos nós recebemos uma porcentagem de fé. Todos nós temos fé. Se eu estou sentada nessa cadeira aqui agora, é porque eu acredito que ela aguenta com o meu peso. Se a gente chega em casa à tarde, cansado do serviço, e a gente deita no sofá, a gente tem fé. A gente acredita que a gente pode sentar e descansar tranquilamente, porque o sofá, ele suporta o nosso peso. Se a gente chega e se joga em nossa cama, a gente tem certeza, a gente tem fé, a gente acredita que naquela cama eu posso deitar tranquilamente, que ela não vai cair, que ela não vai quebrar com o meu peso. Isso é fé. A gente acorda de manhã, levanta, faz a nossa higiene, toma o nosso café e vamos para o nosso trabalho, porque nós acreditamos que quando nós chegarmos lá, nós vamos saber fazer o que tem feito, nós vamos saber resolver os problemas que a gente tem no dia a dia. Nós temos fé e nós acreditamos no nosso potencial, naquilo que nós aprendemos, que nós podemos fazer as coisas que está na nossa mão, que está no nosso dia para a gente resolver. Mas Deus, Ele nos deu uma fé sobrenatural. Em Hebreus 11:1, a palavra de Deus diz assim: que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. A fé é o firme fundamento das coisas que nós ainda não vemos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé é o firme fundamento das coisas que nós queremos, mas que ainda nós não estamos vendo. Então nós temos que exercitar essa fé sobrenatural que Deus colocou em nosso coração. Nós temos que exercitar essa fé com carinho, com amor, com certeza de que ela vai funcionar. Tem um exemplo que eu gosto muito, que diz assim: numa empresa tinha 10 vendedores e no início do mês eles se reuniam, participavam de uma palestra e saíam para vender. E o salário deles, de cada um deles, era uma porcentagem de 5% cada um, de acordo com aquilo que ele vendesse. E no final do mês, eles se reuniam novamente para ver quem tinha vendido, como que foi as vendas e tal. E agora eu faço uma pergunta para você. O salário desses vendedores são iguais? Não. Cada um ganhou de acordo com o seu esforço. Os 5% era o mesmo. O preço da mercadoria que eles estavam vendendo era o mesmo. Mas o salário é de acordo com o esforço de cada um. É de acordo com a fé de cada um. Tem aquele vendedor que ele fala: a situação está difícil, esse mês é assim mesmo, esse ano foi assim, esse vendedor ele não consegue vender, porque a fé dele limita os compradores chegar até ele. E tem aquele outro vendedor que fala: eu acredito, eu tenho fé que eu vou lá naquela loja, que eu vou vender, que eu vou fazer, que eu vou parcelar, mas eu vou conseguir, a minha meta é vender tanto.
E ele vai, quando chega no final da tarde, ele não completou a meta, ele fala, não, eu não vou embora, eu vou fazer mais uma visita, mas eu vou cumprir essa meta, eu vou fechar mais uma venda hoje. Esse vendedor, ele acreditou no seu potencial, ele usou essa fé sobrenatural, que as coisas que ele esperava vender, que ele acreditava que ele podia vender, mas ainda ele não tinha vendido, e ele consegue vender. Por quê? Porque ele busca, ele enfrenta, ele faz, ele persevera e ele vai até conseguir. Aquele que acredita que ele consegue, ele consegue. Aquele que acha que não consegue, tudo fica mais difícil. Em Romanos, no capítulo 4, no versículo 17. Como está escrito, por Pai de muitas nações se constituí, perante aquele o qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fosse. Aqui é Deus falando com Abraão, que faria dele o pai de uma grande nação. E ele creu nas promessas de Deus, a qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mas Abraão, ele viu que o corpo dele não dava, ele estava com quase 100 anos, Sara já estava velha, mas ele acreditou nas promessas de Deus. Nós sabemos na Bíblia que Sara tentou ajudar Deus a fazer de Abraão pai de uma grande nação, dando a sua serva Agar para Abraão, para que Abraão tivesse um filho, para se cumprir a palavra de Deus. Mas Deus disse para ele, eu te darei um filho, que foi Isaque, que é o filho de Sara e de Abraão. Muitas vezes nós fazemos como a Sara. A gente olha para o problema e acha que o problema está difícil, que as circunstâncias não tem como, não dá para fazer, é impossível. E a gente tenta ajudar Deus, tenta ensinar Deus a fazer as coisas do nosso jeito. Sendo que fé é acreditar nas providências de Deus da maneira dele, na hora dele, conforme a vontade dele. A nossa parte é somente acreditar. Por isso, a gente não deve desistir. Nós temos um Deus que ele age no impossível, ele age no sobrenatural. A gente tem que ver as coisas pelos olhos da fé. Nós temos que profetizar na nossa vida, usando a nossa palavra, usando o nosso dia a dia, não vendo as coisas com os olhos carnais, ver a nossa situação com os olhos espirituais. Por isso que quando nós oramos para uma pessoa, que às vezes ela está no hospital, às vezes ela precisa de uma libertação, às vezes ela precisa de uma cura, às vezes ela precisa de uma libertação de um vício, às vezes a pessoa precisa de um emprego, de um trabalho. Às vezes nós estamos passando por uma situação financeira difícil, mas nós não podemos parar e ficar congelado neste problema. Nós precisamos ignorar um pouquinho a circunstância e, pelos olhos da fé, colocar nas mãos do Senhor aquilo que nós desejamos. Então, pelos olhos da fé, quando você for orar para uma pessoa que ela está doente, você fecha seus olhos e visualiza essa pessoa de pé, essa pessoa sorrindo, essa pessoa curada, e agradece a Deus por esta bênção. É esta bênção que nós queremos. Nós não queremos a bênção da enfermidade. Se nós temos uma pessoa que tem um vício e nós vamos orar por esta pessoa, nós temos que visualizar essa pessoa curada, essa pessoa saudável e agradecer a Deus esta bênção. Se você deseja um emprego, se você deseja um novo trabalho, você tem que fechar seus olhos e visualizar
fé é o firme fundamento das coisas que nós queremos, mas que ainda nós não estamos vendo. Então visualize o emprego que você quer, coloca nas mãos de Deus e agradeça, como se você já tivesse recebido. É assim que deve ser as nossas orações. É assim que tem que ser o nosso 5% de fé. Nós temos que transformar o nosso 5% de fé em 100% de fé. Acreditar, fazer como Abraão. Ele acreditou que ele seria pai de uma grande nação. Ele não ficou paralisado dentro do problema dele, da idade dele, da circunstância em que ele vivia. Ele acreditou no que Deus disse, e Deus disse: sai da casa do seu pai, da sua parentela, e vai para o lugar aonde eu vou te mostrar. E Abraão obedeceu e foi, e é o pai de uma grande nação. Quando nós entendemos essa fé sobrenatural, essa fé que Deus trabalha, essa fé que Deus coloca nas nossas mãos aquilo que nós precisamos. Então nós temos que aprender a profetizar na nossa vida, a abençoar as nossas vidas. Nós temos que aprender a usar esta fé sobrenatural 100% na nossa vida. Então o que nós vamos fazer? Ter consciência de acreditar e exercitar a nossa fé todos os dias. Acreditar que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não é pela nossa força, não é pelo nosso entendimento. A palavra de Deus diz que nós temos que transformar o mundo através do nosso entendimento, através da palavra de Deus, renovar a nossa mente, conhecer novas coisas, novos horizontes, estudar, meditar na palavra de Deus e colocar em prática tudo o que está escrito aqui. Jesus diz assim: todo aquele que ouvir as minhas palavras e colocar em prática é semelhante a um homem prudente. Pratique a fé, essa fé espiritual, não essa fé que eu tenho em mim e que você tem em você. Uma fé que nós temos em Deus. Se nós colocarmos aquilo que nós precisarmos nas mãos dele, na hora certa, no momento exato, ele vai colocar em nossas mãos. Então profetiza na sua vida: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque nós podemos todas as coisas no nome do Senhor Jesus. Amém? Fechem seus olhos e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Pai, que esta palavra dessa pessoa que está agora aqui, hoje de manhã, começando um novo dia, um dia inteiro pela frente, para a gente escrever uma nova história, uma história de amor, uma história de fé, uma história de gratidão, porque o Senhor é um Deus do impossível, um Deus que abre portas aonde elas não existem. Pai, que o Senhor venha abençoar esta pessoa, que ela possa ter entendimento, sabedoria, venha nos capacitar para que nós possamos ter vida e vida com abundância, como diz o Senhor Jesus. Ele veio para que nós tivéssemos vida e tenhamos vidas com abundância. Nós podemos todas as coisas naqueles que nos fortalecem. E a nossa fortaleza é o Senhor Jesus. A nossa fortaleza é o Espírito Santo. O nosso guia é o Senhor que nos guia, que nos mostra o caminho e que nos dá força para prosseguir. Pai Santo, Pai querido, eu te agradeço em nome do teu Filho, Yeshua. Amém? Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei, compartilha com outras pessoas para que nós possamos exercitar nossa fé e ter a nossa vida transformada para a honra e glória do Senhor. E se você ainda não for inscrito, se inscreva e venha fazer parte desta família de vidas transformadas. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.